Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live que estou fazendo aqui no meu Facebook. Agradeço a presença de todos vocês. Hoje nós teremos um convidado especial que vai conversar com a gente, que além de ser um cientista renomado, ele também é meu amigo pessoal, que é o Adam. Já vou aqui adiantando logo o currículo do Adam e depois eu vou especificar melhor mais ou menos do que a gente vai falar. O Adam, ele é psicólogo, especialista em História da Saúde na Amazônia pela Fiocruz. Ele é mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Amazonas e doutorando em Educação pela UFAM também. Ele foi professor universitário na Universidade Luterana do Brasil e atualmente ele é professor nos cursos de pós-graduação da Faculdade Salesiana Dom Bosco. Atualmente ele é psicólogo de carreira na Universidade Federal do Amazonas e também na Secretaria Estadual de Saúde. É pesquisador na linha de formação de praxis do educador, do programa de pós-graduação em educação da UFAM, trabalhando gênero e diversidade sexual na formação docente, além de temas como cultura e identidade em festas populares, com ênfase nas manifestações amazônicas. Qual é o objetivo principal de hoje? O Adam, ele tem uma série de publicações científicas sobre festivais folclóricos. Uma delas que eu pretendo abordar hoje é esse livro, que, salvo engano, fez parte da dissertação de mestrado dele. Daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre esse livro. Não sei se dá para ver daí, mas o título do livro, A Construção Identitária dos Cirandeiros do Festival de Ciranda de Manacapuru. Ele escreveu esse artigo em parceria com o Dr. Everton Helder sobre a construção da identidade dos cirandeiros de Manacapuru. Além disso, ele tem diversos artigos publicados sobre outros festivais, inclusive o Festival de Parintins e também o Festival Folclórico aqui de Novo Airão. Tá? Sem mais delongas, então, vou fazer contato agora aqui com o nosso convidado ilustre. Adam, boa noite. Olá, boa noite. Aqui. Seja Olha muito que bem-vindo. responsabilidade. Muito obrigado. Eu quero agradecer já, Adam, por você ter aceitado o meu convite. Foi meio que de cima da hora, né? Tivemos que fazer aqui vários malabarismos para a gente conseguir fazer essa live hoje. Mas, enfim, Adam, o objetivo é falar sobre as suas publicações científicas que envolvem festivais. Eu, sinceramente, a partir do momento que eu te conheci, foi que eu fui atentar para essa possibilidade de fazer ciência a partir desses festivais, desses diversos festivais amazônicos, né, que nós temos. Então, gostaria que você fizesse considerações iniciais para depois a gente falar melhor sobre essas obras. Perfeito. Gente, agradecer o convite de Adalto, né? Eu e a Adalto, a gente fez uma parceria meio que ao acaso, e essa parceria agora a gente estendeu até para as lives, né, Adalto? Pedir desculpas a vocês, hoje é a primeira vez, né, já que a gente está falando de gênero, sexualidade, de fazer esse trocadilho, né? Primeira vez com a Adalto vá com carinho, por favor. E dizer que eu me sinto honrado e ao mesmo tempo perdido. Então foi um convite assim de última hora, estou descobrindo como se fazem lives, né? E posso contribuir aí de alguma forma, né, para essa propagação do conhecimento. Eu penso que isso é uma forma também de dar um retorno, né, para a sociedade, que ajuda a gente a construir tudo isso, e que de alguma forma aí cientificamente a gente acaba se tornando meio que um porta-voz, tá bom? Então esse vídeo é caseiro, pode ser que algum cachorro meu entre para fazer participação especial, tá, gente? Ou algum barulho na rua, não está aí não, tá bom? Perfeito. Então, Ada, eu sei que você é famigerado por escrito, estávamos conversando recentemente, você disse que nessa quarentena está para endoidar de tanto escrever, já tem não sei quantos artigos. Em que momento você atentou para escrever sobre festas populares, sobre essas festas? Então, porque gente, assim, a tua linha de pesquisa principal no doutorado é gênero, né? Isso, gênero, diversidade sexual, formação docente. Eu penso assim, primeiro que nessa quarentena, a quarentena eu acho que está sendo uma loucura para todo mundo, né? Então a gente está descobrindo maneiras de lidar com isso, de
tornar tudo menos sofrido, vamos colocar aí nesses termos, apesar de que a gente, obviamente, não consegue fazer isso, enfim, uma experiência nova, né? Então, essa quarentena eu aproveito para escrever. Eu vou escrevendo, é uma maneira de passar o dia, né? Da gente conseguir não ficar pensando, né, gente? São muitas notícias ruins que a gente está tendo, infelizmente, né? Até a última que me atualizei, o Brasil tinha ultrapassado o número de mortes em relação à França, então a gente fica mal. E aí, o que eu penso, né? O que me faz feliz? Falar desse universo, né, de festas, enfim, que apesar de parecerem locais distintos, na verdade não são. As festas, elas estão completamente entrelaçadas com essa discussão de gênero, de sexualidade, né? E aí, de alguma forma, eu vou traçando estratégias tanto para articular essas dimensões, né, quanto também para pensar separadamente. Eu acho que dá para fazer essas coisas. E aí, sobre escrever, né, acerca disso, quando surgiu essa ideia, na verdade, ela sempre existiu, né, dentro de mim, essa articulação, porque a gente sempre parte, eu acho que, da gente mesmo, do que nos causa inquietação, né, do que nos causa curiosidade, a gente quer saber sobre. E aí, então, eu acho que meu processo de escrita em relação à produção científica começa no PIBIC, que são os projetos de iniciação científica, né? E aí eu comecei a escrever, não sobre essa temática especificamente, mas eu fui vendo que tinha pano para manga, e aí eu fui aprofundando, e quando foi no festival de cirandas, assim, quando eu vi o festival de cirandas, eu tive assim, um encantamento, né, com a festa, com a maneira das agremiações se apresentarem, eu disse, bem, eu acho que é nisso daqui que eu vou começar, né. Eu já tinha uma vivência com um boi, que era aquela vivência com um boi assim, né, com o boi bumbá emocionado, aquela coisa mesmo assim, desde criança. Eu penso que muito do que eu, de alguma forma, tornei científico com as cenas de Manacapuru, já era alguma percepção que a gente vai tendo pela própria história de vida, né. Então, eu disse assim, o boi, eu não sei se eu consigo falar sobre o boi, por alguns motivos principais. O primeiro deles é a questão da distância, né? Esse eixo Manaus-Parintins é um pouquinho mais complicado de você se deslocar para fazer uma pesquisa de campo, aquela coisa presencial. E eu também já tinha muito envolvimento com o boi, né? E aí, conversando com alguns professores, eles até, de alguma forma, me alertaram para isso, né? Será que você consegue falar do boi totalmente envolvido nele, né? E aí eu disse, eu acho que eu tenho que ir para outro lugar. Foi quando eu descobri as cirandas também foram apaixonantes, né? E aí eu tomei essa decisão de escrever, transformei num projeto de mestrado, aprovado. E tá aí, olha aí, o Adalto fazendo a ilustração, né? E aí, Virou esse então, livro. a gente entra então no assunto desse livro, né? Que eu tenho Olha aqui, aqui, o meu é tá, até dedicatório. o meu tá dedicado, né? Que você escreveu em parceria com o professor Helder. Eu queria que você explicasse para a gente o que é Isso. esse livro, o que foi esse projeto e o que você extraiu desse projeto, qual foi o resultado desse livro, que fala sobre identidade, construção da identidade do cirandeiro, né? Isso. Então, esse livro ele é resultado da minha pesquisa, né? Da minha dissertação de mestrado. Fiz essa pequena introdução agora conversando com vocês da minha inquietação, né, do que me levou a escrever. Então, o professor Everton, que é um maravilhoso professor Everton, se um dia o senhor ver essa live, né, entrar em contato com esse conteúdo, quero deixar registrado que o senhor é maravilhoso. Olha aí, gente, amadorismo, mamãe passando, né? E aí resultou a pesquisa, né, a dissertação de mestrado, resultou nessa obra. Foi uma obra publicada pela editora Dialogar, e que eu assino então em parceria com o meu orientador, porque não tem como, né? A gente constrói isso com aquele orientador, principalmente com o professor Everton, né? Que ele é realmente assim envolvido, ele tá ali com a gente, conversando, ajudando a escrever, né? Então tem as mãos dele envolvidas junto com as minhas. Então, esse livro é isso, ele é o resultado da minha dissertação, explicando como chegou, né, nesse resultado. É interessante falar desses resultados. Quando eu cheguei a Semana Puro para conhecer, e aqui eu tenho que registrar também um outro amigo meu, que foi o Fábio Benevides, que foi quem me apresentou esse universo das cirandas, eu fui meio que sem intenção. Então, eu tinha ido para o Festival de Nova Olinda, dos Bumbás de Nova Olinda, eu tinha gostado bastante, e aí eu queria ir para lá de novo. Aí o Fábio falou assim, a gente conhecer as cirandas. E eu fiquei pensando, eu disse, será, né? Como é que deve ser esse universo e tal? E eu estava apaixonado por Nova Olinda.
E aí, não, vamos, não vamos, o Fábio me convenceu aí a Manacapuru. Quando eu cheguei em Manacapuru, eu fiquei, assim, fascinado com a dimensão que as cirandas tinham. Então eu achava, se falava ciranda, aquela coisa de desconhecimento, né? Eu associava aquilo que a teoria remete, aquela coisa da cantiga, né? Da roda e tal, e as crianças fazendo, né? É aquela dança que vem, é da nossa memória, né? E aí, quando eu cheguei nesse universo da ciranda, eu fiquei encantado, que eram muitas coisas, né? Então tinha o mundo alegórico que estava envolvido ali. Aí uma das coisas que me conquistou na ciranda foi essa coisa do diferencial, né? A ciranda não tem nem aquele desfile carnavalesco, que as alegorias vão passando na avenida, se apresentando, e também não é aquela coisa do boi, né? Então é ritual, aí entra as alegorias do ritual, sai as alegorias do ritual. A ciranda me encantou esse formato de cenário, né? Então você tem um cenário que é alegórico e esse cenário ele vai se desdobrando de acordo com a apresentação. O ritmo da ciranda também é uma coisa bem... O bailado da ciranda é uma coisa muito bonita e aquelas outras dimensões que existem para além daqueles 3 dias de apresentação, né? Então, quando eu conheci a ciranda, eu comecei a me encantar e comecei a frequentar aquilo, né? Que para mim, até naquele momento, era um outro mundo. Teve um fenômeno que me chamou muita atenção, e talvez eu esteja falando demais, né, Adalto? Tu me poda. Mas é exatamente para chegar no resultado, né, ou nos resultados que esse livro me trouxe. E aí esse fenômeno foi um momento em que a matizada faz a feijoada, né, que é bem tradicional mesmo da matizada, realizar essa feijoada. E nesse ano eu lembro que a feijoada calhou de ser no mesmo dia da carreata da Mura. Né? Então a carreata da Mura veio passando, a feijoada se estendeu, né? A feijoada vai bem até mais tarde, não é só aquela coisa do almoço. E aí vem aquele encontro Moura matizando a matizada, o pessoal da matizada foi lá na feijoada da matizada. E aí o pessoal da feijoada correu assim para frente, né? Do local que estava vendo a feijoada, lá no Galpão da Flor. E aí começou um troca-troca, aquela rivalidade toda, né, da Mura com a matizada, que a gente sabe que é bem comum. E eu disse assim, nossa, isso me lembrou o boi, né, aquela coisa do garantido com caprichoso, a questão da rivalidade. E aí eu comecei a me perguntar disso, né, acerca disso, de como é que se dá essa construção tão forte de os sujeitos se identificarem com uma agremiação a tal ponto de, ainda que manter civilizatório, mas de as pessoas realmente terem uma rivalidade a ponto de ser quase uma heresia, né? Quem é matizado, frequenta a Mura, quem é Mura ali naquela coisa com a matizada é um pouquinho complicado. E aí, eu sou psicólogo de formação e eu disse assim, olha, isso daqui, dentro da psicologia social, dá pano para manga, né? Porque isso é uma questão que remete àquilo que a gente trabalha nas categorias de identidade, e aí principalmente com essa área da psicologia social mais crítica, né? Que é o meu viés de trabalho. E aí eu disse, dá para a gente pensar muita coisa dentro dessas formações, de como os sujeitos se constroem como sujeitos a partir desse universo cirandeiro, né? Com foco desse universo cirandeiro, das festas populares. E aí realmente deu pano para manga, né? E aí o resultado principal, né? Se eu puder resumir bem grosso modo, é difícil você sintetizar o conteúdo de um livro, ainda mais quando você faz parte, né, dele. Mas, assim, as principais conclusões assim, que a gente pode extrair é do quanto esse fenômeno, e aí eu falando do universo da ciranda, eu posso de repente pensar em uma generalização, principalmente nesses folguedos que tem essa coisa bem parintinense, manacapuruense, do cará também, que eu tive a oportunidade de conhecer, né, cará branco, cará roxo, dos peixes-boi, né, jauanavilhanas, que é essa coisa da rivalidade, né, esses processos de rivalidade, e de como esse sujeito começa muitas das vezes ali dentro criança, e ele vai se moldando, né, subjetivamente, ou seja, se construindo enquanto pessoa, com muita influência desse universo. E aí, isso, né, a pesquisa que eu fiz com os cirandeiros das 3 agremiações, confirmou essa hipótese, né? Então, realmente, as cirandas, elas moldam essas identidades, a ponto de muito, da maneira como você se identifica como sujeito, ter uma influência direta disso, né? Então, ela não se restringe àquele mundo dos 3 dias, né? Quem é cirandeiro, ele é cirandeiro o ano inteiro. Né? Então, ser cirandeiro o ano inteiro, aí você vai repetindo esses ciclos anos, né?
em que você é cirandeiro, em que você é dessa agremiação, isso fala de amor, fala de paixão e fala de subjetividade, né? Como esse sujeito se vê, como esse sujeito se percebe, como ele se localiza no mundo com foco nessas agremiações, muitas das vezes, e obviamente não só delas, né? Das outros fatores que são também de formação desse sujeito. Não sei se eu falei muito, se eu consegui responder tudo. Não, Se fica à falar muito, eu vontade. falei muito, né? Assim, tem um trechinho, o prefácio do livro é do Eric Nakanomi, que é Sim, presidente do Conselho de olha Arte do que honra. Caprichoso. Isso. Ele fez o prefácio e ele é nosso convidado, ele vai estar com a gente também no bate-papo na quinta-feira, né? Por Mas favor, assistam, gente. Tem um trechinho aqui do prefácio que eu acho que resume bem isso, quando ele diz: tal festa se faz e refaz no imaginário social dos brincantes cirandeiros, mais que coadjuvantes da vida espetacular anunciada por Guy Debord, não sei o nome do Guy Debord. Uhum. Isso. Na fogueira ardente da cultura popular, cirandeiro e cirandeira definem-se enquanto pessoas e ganham status notório de quem mostra para a sua comunidade e até mesmo para o mercado turístico a face de uma cidade que se reconhece entre gingas e bailados, fitas e bordados, e toma para si o papel fundamental de pulsar a voz do povo e a resistência de uma comunidade na cultura popular anacapuruense. Né? Então ele fala como essa pessoa, o cirandeiro se identifica, né? Não, acima de tudo, mais do que um morador de Manacapuru, ele é um cirandeiro da Guerreiros Muros, é um cirandeiro da Formatizada, ele incorpora, né? Eu acho que foi isso que o livro tem. Então, gente, depois tu vai deixar suas redes sociais, o Adam tem exemplares ainda do livro, ele vai deixar as redes sociais dele depois aqui para as pessoas acessarem também os links dos artigos também que nós vamos falar agora. Eu queria sair agora um pouco desse livro, Adam, e ir para Parintins. Eu sei que você tem obras também sobre o Festival do Parintins. Não sei quantos artigos você já publicou, mas tem um que me chamou bastante atenção, que você me mandou, na época eu li, que eu acho que foi publicado em parceria também com o Nakanomi, que foi eu não lembro o título, mas eu acredito que foi a construção da figura do feminino a partir da Cunhamporanga, algo assim nesse sentido, né? Um olhar sobre o feminino que ensina a Cunhamporanga do Boi Bumbá Caprichoso. Isso, me perdoe por não ter lembrado o título. Fala pra gente um pouco do que foi esse trabalho. Uhum. Gente, eu acho que eu preciso falar um pouquinho disso, né? Porque assim, eu e o Eric, eu considero hoje em dia o Eric um fenômeno, assim, né? O Eric é aquele menino, né, criado em Parintins, e que a gente tem esses processos, né? Hoje eu não tô nem um pouco parecido, porque hoje é vida real, né, gente? Desde que começou a pandemia, eu tirei barba, não foi mais em salão, meu medo de pegar o vírus é maior que qualquer cuidado estético, né? Mas as pessoas associavam muita gente, até porque, assim, eu conheci o Eric antes do fenômeno Eric Nakanomi, né? Para mim, ele sempre foi um fenômeno, mas eu digo assim, no sentido de como ele é visto hoje pelas pessoas, ou enfim, pelos admiradores do Boi Bumbá e da cultura em geral. E aí a gente tem laço assim, de amizade. Eu não vou entrar em pormenores, porque senão ele não vem quinta-feira comigo, né? Que ele vai ficar chateado. Mas a gente assim, tem uma amizade de muito tempo, né? Nossa, se eu falar desde quando, eu acho que eu entrego a idade, mas assim, é muito tempo mesmo. E é engraçado ver que a gente também é muito resultado disso, assim. Eu lembro, assim, quando o Eric foi fazer o prefácio do livro, ele me fez apresentar para ele, entendeu? Como se eu estivesse na defesa do mestrado e tal, porque ele queria saber exatamente como tinha sido, ele queria entender para fazer o prefácio. E a gente tem um diálogo muito bom nesse sentido, porque ele teve toda essa vivência, foi um curumim construído no Boi Bumbá Caprichoso, né? E eu fui também um curumim construído no Boi Bumbá, só que daqui de Manaus. Eu vivi o boi desde criança. Eu era uma pessoa que eu chorava quando eu ouvia uma música de boi. E eu lembro assim da minha mãe tentando me prender em casa, porque você não tem idade para isso. E eu louco fugindo, porque aquilo para mim é uma coisa mágica, assim. O boi tem uma dimensão de um encantamento que é um encantamento muito grande. E aí, por que eu tô fazendo essa introdução para falar de artigo? De falar, por exemplo, desse artigo da Cunhamporanga? Porque tem muitas leituras das festas populares, né? Não existe um único referencial teórico. Existem referenciais teóricos que olham com foco no fenômeno capitalista e que aí vão falar que o boi
né, aquela coisa do tradicional versus o moderno, né? E não é a leitura da qual a gente parte dessa leitura mais, a maioria das nossas metodologias tem esse recorte etnográfico, né, que fala disso, de vivência, né, de estar inserido nesses contextos e de alguma forma contribuindo. Né, eu lá no Item Galera, o Eric ajudando a construir o Boi, né, nesse lugar privilegiado de anteriormente conselheiro, hoje presidente. Então, quando a gente fala do Boi, a gente tem muito essa leitura mais culturalista, né, esse recorte mesmo da festa, que também emociona, né? Que também afeta a gente que está ali presente, que está ali assistindo. E esse artigo de um olhar, do olhar sobre o feminino, né? O que ensina a Poranga do Boi Caprichoso, ele é um casamento. Eu falei no começo. E Adam, eu que não sei se Oi. o pessoal em casa está te ouvindo bem, não sei se você está me ouvindo bem, mas eu estou com muito problema no teu áudio. A última Olha, frase, as últimas frases eu não entendi. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Eu não sei se deve ser a conexão com a internet. Certo. E agora, tu está me ouvindo? Adalto? Olá. Tem uma falhada aqui. Eu só consigo te ver, eu não estou conseguindo te ouvir. Como é que estão as coisas por aí, gente? Bem aí? Oi. Olá. Eu acho que nós estamos passando por uma típica crise de internet dos amazônicos, né? Que nossas internets estão indo, voltando, variam, melhoram. É verdade. Mas agora acho que já dá para te ouvir. Beleza. Tá todo mundo me ouvindo? Tu tá acompanhando o pessoal aí na live? Todo mundo tá conseguindo ouvir? Como é que tá o feedback? Bem, eu tô te vendo e tô te ouvindo perfeitamente. Só preciso saber se o pessoal também tá ouvindo. Pode continuar falando, Adam. Eu acredito que o problema seja comigo mesmo, na internet. Então você continua com o povo tá te ouvindo bem. Então tá bom. E aí foi quando a gente está falando sobre essa questão do artigo, né, da construção do artigo, e aí acontece esse fenômeno, né, da junção. Então, assim, as festas, elas também são construídas com esse recorte do gênero, né? Na verdade, essas dimensões, elas se entrelaçam. Né? Quando a gente pensa nesse conceito de gênero, que é como se constrói, né, masculino, como se constrói feminino, né, o que a sociedade de alguma forma espera, né, desses papéis, do que sejam atribuições, a gente está falando de gênero. Né? E aí, esse artigo ele é um recorte exatamente sobre uma dessas figuras, que é a Cunha Poranga, né, no caso do ano que a gente teve foi 2018, e a gente fala um pouquinho da figura da Marciele, né, Albuquerque, nas 3 noites ali do festival, e como a maneira que ela performa, como ela incorpora, né, esse feminino, esse retrato da Cunha Poranga, né, da Índia bela, que é também guerreira, é exatamente o nosso foco. Então a gente trabalha nessa perspectiva etnográfica de desenvolver, né, o que o Boi Bumbá Caprichoso passou por meio da construção dessas 3 noites acerca desse feminino que está ali na Cunha Poranga. Fiquei muito feliz à época, eu lembro que a Marcele compartilhou, disse que se sentiu feliz, né? Esse é um artigo científico, tem aqui minha versão impressa, mas ele é acessível, quem tem internet, tá, gente? Só é jogar no Google que vocês encontram para fazer a leitura. Então, ele é um artigo que fala exatamente dessas 3 noites e como a gente pode interpretar esse feminino, porque o alcance da festa ele é muito grande. Então, a Parintins, né, Ciranda, os peixes boi também, então nessa dimensão ensinam muitas coisas. E a gente fez esse passeio, então, para falar desse feminino e com algumas dimensões, essa desconstrução dos estereótipos de beleza, essa questão de uma Índia que interpreta a figura da Índia, ressaltando essas questões também que são pautas identitárias, né? E se fala dessa dimensão do protagonismo, né? Do como é importante, ainda que a gente entenda que a festa parintinense ela é teatralizada, né? Ela não pretende uma cópia da figura indígena, né? De tudo aquilo que se tem nas diversas etnias e culturas indígenas. Ela tem essa missão, né? De fazer essas traduções e de vincular uma imagem que geralmente, né? Eu entendo que tem muita perspectiva do Eric e dos conselheiros do Caprichoso,
de fazer uma leitura extremamente respeitosa, né, protagônica, e que ressalte essa dimensão do feminino. Respondi? Claro. Mas esse não foi o único trabalho, né? Esse foi um trabalho que uniu festas populares com a questão do gênero, né? Que é teu foco de pesquisa. Mas eu sei, vocês fizeram também sobre alegorias, né? Tem outros trabalhos, né? Isso. Outros artigos. E é importante isso, nós estamos falando aqui de artigos científicos publicados, tá? O tema hoje são livros e artigos científicos publicados sobre festas populares. E agora nós estamos no momento Parintins. Já passamos por Manacapuru, agora vamos para Parintins. Estamos em Parintins. E vamos verdade. Depois chegar na famigerada Novo Airão. Olha aí, que bacana, né? Mas vamos lá, quais são os outros trabalhos que tem de Parintins? Pois é, então a gente fez. Engraçado, hoje, quando tu até fiz, né, postei um pouquinho falando disso, do quando eu descobri coisas assim que eu já tinha feito em parceria com o Érica, eu disse, gente, é muita coisa realmente, né? O boi, ele dá muita. O boi é bom para se pensar, como diria o professor Sérgio Ivan. Então, com o Érica, a gente tem ainda nesse recorte do feminino, né, um artigo que a gente fez, que a gente apresentou no CEIMP, que é o Seminário Interdisciplinar de Educação na Amazônia, que a gente fala também sobre as questões de gênero e de como ela abre espaço para a gente falar da diversidade, né? Dessa diversidade de gênero, né? Homens, mulheres, gays, lésbicas, travestis, transexuais, que são pessoas que estão diretamente envolvidas nas variadas dimensões, né? Sejam como artistas, sejam como aquelas pessoas que estão dançando, né? Sejam como itens, enfim. E nesse artigo especificamente, como ele era voltado para a educação, a gente tratou uma reflexão, e esse artigo também tem a assinatura do Júnior Coimbra, né? Não sei se ele está aí assistindo também, mas que é um outro grande parceiro nosso, fez uma pesquisa também muito boa, belíssima, sobre cultura popular, só que com foco nos cordões de pássaro, né? Do Mocamo do Arari. E aí ele entrou também com a visão de historiador, né? Oi, pode falar, Adão. Não, só ia comentar que ele está assistindo, sim, já deixou o comentário aqui, é o nosso anfitrião, né? Olha que maravilha. Ele que nos recebe na casa dele. Verdade. Precisamos fazer essa ressalva de gratidão, né? O Júnior. Nosso grande hospedador, sei lá. É verdade. E aí, nesse ensaio, a gente fala sobre essas dimensões da festa, né? De como a festa ela ensina, né? E a gente trabalha alguns exemplos de toadas, né? Como as músicas que a gente canta, elas são repletas de sentidos, de significados que ensinam sobre isso. Né? Vou tomar banho de cheiro, né, do Garantido, quando ele fala, né, cita as Marielles, as Dandaras, o Boi Bumbá Caprichoso, né, naquela toada do Adriana Aguiar, né, que fala de todas as mães, Hera, Gaia, né, e assim sucessivamente. Então, são retratos que estão ensinando para a gente, por exemplo, questões sobre o feminino, do que é essa mulher, né, de outras maneiras de encarar essa mulher, que não seja essa coisa da objetificação, né, da mulher que é protagonista, da mulher que ensina, da mulher que tem a possibilidade de costurar, de lavar, se ela quiser, né, mas que também é essa mulher que é médica, né, que é administradora no dia a dia, mas que no festival, né, vem lá da Mundurucânia se tornar Cunhaporanga, em Parintins. Então, todas essas são dimensões que nos ensinam também. Um outro artigo que eu tenho falaste da discussão alegórica, né? Então, esse foi publicado pela Moringa. Gente, só relembrando, todos esses artigos estão disponíveis na internet, para quem quiser acessar. Esse com o Eric, a gente falou um pouquinho de como as alegorias elas chegam em Parintins. Falamos de Jair Mendes, que é um grande mestre, né, da Revolução do Ferro, que transforma essas alegorias em algo tão bonito, né, em algo com movimento, em algo que fascina. E que são dimensões da festa que assim, a ciência ela consegue pensar, porque e dá visibilidade no sentido que às vezes a gente não pensa, porque a gente está vendo ali o resultado, a gente está vendo ali aquela magia, aquele fascínio pronto, né, se desenvolvendo. Mas que tem os bastidores, que tem o planejamento, né, que tem todo esse povo que é que dá a dimensão de cultura popular para a festa. E o último que a gente apresentou, só para fechar esse primeiro foco aí, né, mais nacanesco, né, comigo, que foi sobre o Boi de Negro. Esse foi um trabalho assim que teve uma repercussão muito bacana, muito positiva, porque ele foi apresentado na ANPAP, que é a Associação dos Artistas Plásticos. Ele foi apresentado em nível nacional,
virou, né, capítulo de e-book. E é quando a gente fala também dessas outras dimensões de protagonismo. Então, assim, gênero, sexualidade não são dimensões isoladas, né? Existem outros marcadores que passam por ali, como essa questão econômica, né? Se você é pobre, se você é rico. A questão étnica também envolvida. E nesse trabalho que a gente fez, a gente deu visibilidade para essa discussão acerca do negro, né, e da negra que está ali envolvido nesse boi desde os primórdios. A gente vê os primeiros relatos do Boi Bumbá falam, né, de uma festa de baderneiros, porque a dimensão do povo que está passando ali é um povo, né, que tem os negros envolvidos nisso tudo. E a gente tem só mesmo uma visão, às vezes, quem é o negro que está ali no boi? Né? Parece que é só o pai Francisco e a mãe Catirina, e eu falo só porque fica naquela perspectiva. Tem que apresentar, porque senão perde ponto, né? E não é só isso, né? Na verdade, a gente tem essa presença na musicalidade, no ritmo, na dança, né? E por que a gente não fala sobre isso? Ou por que a gente não discute mais sobre isso? E aí foi basicamente, né? Eu acho que foi o cerne da discussão que a gente fez quando a gente levou o Boi de Negro para falar na ANPAP. Deixa eu olhar aqui as palavras, como diz minha amiga Cine Lopes. Então, eu penso que assim, são as principais coisas que a gente pode falar, né? Acerca desse primeiro momento que está chamando para discutir, tá bom? Eu só queria fazer uma pergunta rapidinha. Tu disseste que as pessoas que veem ali é o espetáculo pronto, né? O fascínio pronto. E também citaste a frase do professor Sérgio Ivan, que diz que o boi também é para se pensar, né? Bom para se pensar, exatamente. Eu fico me questionando. Tu achas que a maioria das pessoas elas vão pelo encantamento daquele fascínio pronto, pelo aquele visual, aquela emoção de arena, e esquecem de pensar aquilo que elas estão vendo, a significação desses elementos, a significação de tudo que é apresentado ali? Tu acha que as pessoas, não todas, mas hoje, você acha que há uma tendência das pessoas só se encantarem ali pelo visual, ali superficial, e não aprofundar? Uhum. Bem, essa questão, assim, eu não sei se dá para generalizar, né? Eu penso que assim, existe muito da perspectiva que a pessoa está pensando, né? Então, dá para pensar muito sobre isso. O que eu percebo é assim, primeiro, o boi ele é um produto turístico, né? A gente não pode negar essa dimensão. Então, por ser um produto turístico, acontece fenômenos semelhantes, acontece com o carnaval, com a ciranda, pensa também com os peixes, com o cará, que é assim, né? A gente vai para ver a festa. Então, nesse vai para ver a festa, muitas das vezes a gente chega, né, aquela coisa bem tradicional da quarta-feira, pegar o barco, né, subir no barco e vamos para lá, bastante festa dos visitantes. Assiste as 3 noites, o povo tem que trabalhar, né, chega no domingo, já sai correndo do bombódromo e volta, né, para não pegar falta no trabalho. Penso que essa é a realidade de muitos, né? E aí, nessa realidade de muitos, você está ali também naquele fenômeno para curtir, para aproveitar, né, para viver ao máximo. Quem tem essa possibilidade de vivenciar esse fenômeno com antecipação, então, assim, os melhores anos assim, que eu tenho de Parintins foram aqueles que eu consegui com 15 dias de antecedência, né? Você tem essa possibilidade de verificar exatamente tudo isso que está sendo dito. Uma das coisas assim, que me chamou também muita atenção no boi, falando agora do garantido, né? É aquele fenômeno, né, dos caçauerés de empurrarem as alegorias ali, né, de onde é construída até ali perto da praça para ficar na concentração. Então, assim, nossa, o que move, né? O que faz aqueles caçauerés saírem empurrando aquelas alegorias? Será que é só o dinheiro que eles recebem? Então, tudo isso, quando você vai observando e você vai verificando para além do espetáculo, você consegue verificar isso também nos dias, mas você também vai pensando com mais... Você tem mais tempo para digerir toda essa complexidade que envolve o festival. Né? Então, eu penso que tem muito disso, assim, da tua capacidade de sair daquela coisa, assim, bem do fenômeno mesmo turístico e pensando naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo veiculado, né? Como você entende as coisas que acontecem antes do festival, então, por exemplo, ouvir as toadas, né? O processo de ouvir as toadas, de se deixar envolver, não só pelo ritmo, mas também pelo que é dito nas letras, te ajuda a captar essas mensagens, né? A entender os sentidos, os significados, para além daquilo que está espetacularizado.
Então, eu acho que existe uma possibilidade imensa de todo mundo passar por isso, né, por esse fenômeno de pensar para além dos 3 dias, mas precisa haver essa dimensão da curiosidade, né, de se instigar, de pensar por quê, né, de pensar que esse fenômeno ele não se resume nos 3 dias, que existiu toda uma construção da alegoria, que existiu uma construção prévia do que se quer passar por meio dos temas, né? Então, existe uma intencionalidade que ela extrapola esse fenômeno dos 3 dias. E aí você consegue pensar. Mas eu não sei se é a perspectiva de muita gente que vai assistir. Né? A minha acabou sendo também pelo tempo já que eu vi o festival. Né? Então, existe um momento que vai saturando essa dimensão mais espetacularizada e você vai tendo curiosidade de investigar, né, essas outras coisas que estão ali por trás, das ideias que querem ser veiculadas para além daquele fenômeno dos 3 dias, né? A arte, uma coisa que eu aprendi com o Eric é isso, assim, a arte também ela não dá para ser explicada, né? A arte ela é para ser vivenciada. E aí essa arte ela se torna uma linguagem. Você vai aprender, né, sobre o que está sendo passado também, com foco nas suas experiências, nas suas vivências, no teu contexto, né, em como você lê a festa. Eu já ouvi pessoas, por exemplo, que são envolvidas com festa, acharem que a festa ela se resume a um entretenimento, né? E aí eu fico assim meio que chocado, né? Porque eu digo assim, nossa, como que isso vai ser somente um entretenimento se são tantas coisas que são veiculadas, né? Se tem tantas mensagens que estão sendo passadas ali. E essa impossibilidade de você ser neutro, né? Quando você passa uma determinada mensagem, você está passando todo um conteúdo, né? Toda uma ideologia que está ali por trás, né? Então não tem como você não ser ideológico. Um exemplo só que eu queria dar para a gente pensar essa dimensão foi uma coisa que me chamou muita atenção na apresentação da Guerreiros Moura. Né? Eu pesquiso o gênero, fiquei pensando nisso e acho que é uma coisa que muita gente talvez aprendeu também com a apresentação da Guerreiros Moura, que foi colocar uma porta-cores pajé. Olha que coisa bacana, né? Então, assim, não existe só um entretenimento quando você fala disso. Você está querendo literalmente dizer assim, olha, existem mulheres na nossa Amazônia que são pajés. Né? O fenômeno, né, do curandeiro, daquela pessoa que acessa os espíritos para curar, não é um fenômeno somente masculino. Né? E por que a gente não fala de mulheres pajés? Isso foi uma reflexão fantástica que a Guerreiros Moura trouxe. Né? Então, assim, não é só uma dimensão, né? Não é uma única dimensão. Existe o entretenimento, existem as pessoas que vão ali para ver aquele show de fogos de artifício, né? E alegorias se mexendo e bailados. Sim, mas existe muita coisa para além disso. Né? E aí, nesses artigos, a gente vai, né, nos livros, a gente vai aprofundando essas dimensões, né? Vai verificando essa infinidade de mensagens que existem e que a gente deve explorar, deve debater, né? Deve discutir. Sim, então passamos por Manacapuru, passamos por Parintins, onde você tem vários artigos publicados, e agora vamos chegar na minha terra querida, Novo Airão. Novo Airão é um festival que você já tinha alguns anos atrás, conheceu, só assistiu, né? Mas aí depois nós acabamos fazendo uma amizade justamente na casa do Júnior, né? Que nos recebe lá em Parintins. Verdade. A nossa amizade se aprofundou e eu te chamei para cá, para me dar uma força aqui. E aí você conheceu o Festival do Peixe Boi de Novo Airão de uma maneira mais completa, por dentro, né? Fala um pouco dessa experiência, depois a gente vai falar das obras também que tu já publicou sobre isso. Gente, Novo Airão foi uma gratíssima surpresa, né? Eu tenho, assim, muito a agradecer, e eu sempre que eu tenho oportunidade eu faço isso. Então eu gosto de agradecer o Manacapuru pela receptividade. Eu conheci pessoas assim na ciranda que me ensinaram bastante, né? Tenho que destacar aqui o nome do Adson Garcia, que foi quem me fez o convite à época. Tenho que destacar aqui o Gaspar. Gente, o Gaspar é uma pessoa inteligentíssima, pelo lado da Matizada, que foi por onde eu tive o contato, né, da questão do conselho, equipe de criação, né, em Manacapuru. Então, eu sou muito grato a todos os cirandeiros que me concederam entrevista, que me ajudaram a construir a minha dissertação, pela receptividade. Depois conheci pessoas muito bacanas também das outras agremiações, né? Veio o Adalto Júnior, né, que me levou lá me fez conhecer também a Guerreiros Moura e saí de lá com, assim, amizades fantásticas. Tem o Caio Giovanni, que é uma pessoa maravilhosa, que volta e me está trocando figurinha comigo também, dos WhatsApps da vida.
E eu tenho essa gratidão por Manacapuru, tenho gratidão por Parintins e tenho gratidão por Novairão. Então, o Adalto chega comigo, né? Agora é o momento de eu queimar um pouquinho o Adalto. Não, bora me ajudar lá, né? Eu sou apresentador, e me ajudar com os textos. Gente, quando eu vi, eu já estava totalmente inserido no Peixe Boi. E aí também tenho que agradecer o Carlos Maciel, nosso vice-presidente, que também me chamou, me convidou, disse um borado. Eu disse, meu Deus, esse povo é doido, né? Porque, assim, gente, é muito estranho. Não é um discurso, assim, para inglês ver, não, meu. Mas, às vezes, eu fico assustado com essa coisa, assim. Eu tava vendo o Adalto lendo meu currículo, eu tava aqui diminuindo na cadeira, né? Por quê? Porque a gente vai fazendo as coisas tão feliz, tão por amor, que quando a gente vê que já tem uma coisa, assim, tão grande construída, a gente se assusta, né? E aí eu vi o Carlos me chamando, e eu disse, gente, o que esse povo espera de mim, né? E aí o Adalto me chamou para ajudar com os textos, quando eu vi já estava envolvido com o histórico, quando eu vi já estava enlouquecido, já estava invadindo a casa da querida presidente, né? Pelo amor de Deus, não posso deixar de registrar também meu agradecimento à presidente do Peixe Boi Jaú, que foi, nossa, gente, também uma mãezona, assim, me acolheu de braços abertos. Todas as pessoas também, que não dá para falar aqui na live, mas que elas sabem do meu agradecimento, de toda a receptividade. Quando eu já estava invadindo a casa do presidente, vamos fazer essas alegorias, gente, vamos terminar esse histórico, não sei o quê. Porque eu me envolvi, né? Eu acho que é isso tudo que a gente está falando, da paixão. E aí fui conhecendo as meninas, gente, a Sandrinha maravilhosa, a Pamela, a Regis. Nossa, você, assim, agradecimentos infinitos, né? Vanglis, pessoal das fantasias, eu disse assim, gente, esse festival ele tem uma cara maravilhosa, que é essa coisa assim da cara mesmo do povo, né? E hoje também tive contato assim, com muitas navilhanas e eu vejo assim o quanto tem de amor. E eu acho que o meu choque assim real foi no dia da apresentação. E, assim, eu olhei para a arquibancada do Jaú lotada. Eu olhei para a arquibancada da Navilhanas lotada. Quando eu vi transmissão, cabine da televisão, eu disse, gente, o que é isso, né? Foi que eu vim me meter. E hoje em dia, assim, eu tenho, nossa, foi uma experiência, assim, fantástica. Essa coisa do lugar, de quem está observando, faz toda a diferença. Então, uma coisa é você ser torcedor, tá na arquibancada. Esse é um ponto de vista muito bom, gente. Ai, que coisa maravilhosa você só chegar lá, balançar as bandeirolas, de gritar né, e dizer que o outro tá ruim. Mas por dentro, meu Deus, a responsabilidade é muito grande. E, assim, agora falando particularmente de mim, essa responsabilidade foi maior porque eu era uma pessoa de fora, né? Então, assim, o que esse cara veio fazer de Manaus aqui em Novairão, né? E aí, quando eu vi isso, eu disse assim, meu Deus, o povo vai me cobrar com razão. E eu fui envolvendo outras pessoas. Eu disse, gente, eu vou precisar de ajuda. Vem Fábio, vem Robson, vem Gabriel. E aí, a gente já tinha montado assim, uma equipe junto com o pessoal de Novairão, né? E a cena da cabeça foi minutos antes, horas antes de começar o festival. Nossa, quem que era o pessoal que viu o Peixe Boi, né? Era a alegoria que vinha trazendo a Gisele, né? Que era o Paraíso Sateré Maué. Não estava pronto. E aí eu olhei pro lado, vi Robson, vi Gabriel. Aí o Robson olhou para mim e disse assim, mano, me ajuda aqui, eu vou subir e vamos colar essas alegorias. E a gente foi grudar. Olha, quando o Peixe Boi fizer 100 anos, se eu ainda estiver vivo, eu quero uma música nessa brincadeira de boi, já fui vaqueiro, porque eu já posso me colocar em um monte de coisa, né? Olha, gente, eu também colei alegoria. Ixi, olha, eu e a Adalto brigamos, que o Adalto queria o pessoal com os balões nas costas, e quando eu vi o pessoal dos balões, eu disse, gente, vem todo mundo colar alegoria aqui. Fala, puto comigo na arena. Fala, eu entrego. Essa ideia tá guardada ainda, mas realmente eu entrei. Não, a gente só falou de balões, ninguém fez detalhes, ninguém entrou em detalhes. Entrei brigado porque eu cheguei lá e falei, cadê o pessoal de tal coisa? Aí me falaram, o Adam disse que não. Eu falei, mas por que o que é o Adam vai passar por cima de mim? Olha, muito chato. Procurei o Adam, quando eu achei o Adam tava colando um pedaço de TNT. Não dá mais pra brigar, não. Deixa pra lá. Peguei minha roupa, fui embora pra quadra. O Adalto em cima da cobra puto comigo, eu puto com o Adalto. E eu lembro da Robicinha. A Robicinha, gente, como a gente chama carinhosamente, o Robson, né?
E aí, quando eu vi o Robson grudado em cima do andaime, eu acho que andaime é o nome daquele negócio de madeira, né? Grudando as coisas, aí ele vira pra mim e diz assim, olha, bicha, depois tu vai pagar uma manicure pra mim. Vai que ele tenha esquecido, Mas, eu não paguei. mas essa é uma característica do peixe-boi de Novo Airão, é assim, eu fui batuqueiro desde muito criança, eu lembro, uma vez teve um sapo cururu no Jaú, e eu lembro eu fantasiado já para entrar na quadra de batuqueiro, e os batuqueiros empurrando essa alegoria, que não tinha pessoas não tem funcionário para empurrar a alegoria. E aí os batuqueiros foram, e os nossos batuqueiros assim, são muito guerreiros. E nós fomos empurrar o sapo, e a gente entrou com a mão toda melada de tinta, porque o Hércules tinha acabado de pintar, e aí nós fomos empurrar e já entramos na quadra todo melado de tinta, porque a gente foi empurrar a alegoria. E assim vai, aqui é assim. No último dia, o pessoal da galera vai colar TNT nas alegorias enfim, não é tão profissional como todo mundo ser pago. Então, tem muito isso da raça mesmo e contar com... Eu acho isso legal, porque essa é uma coisa que o povo se identifica, né? Então, quem é que tá fazendo, quem é que tá grudando é o povo. Essa coisa de assim que funciona, eu descobri que o seu Carlos Maciel, né, se ele estiver aí online também, que o Carlos, tudo que eu dizia para ele, mano, vamos fazer isso, ele dizia, não, vai dar tempo. Dan, aqui em Novo Airão é assim. E eu lembro que no dia, o Carlos faz tudo, né? Ainda bem assim, no dia que a gente entrou, tava puto com o Carlos, porque ele dizia que tudo ia dar tempo e no fim não deu tempo de nada, né? Ou de quase nada, em relação a essas construções de alegoria, enfim, as outras coisas. Mas depois que eu vi o Carlos, coitado, o Carlos foi a entidade que lutava com o Ni, que era o nosso deus Mauá. O Carlos foi o peixe-boi, gente. Quem estava embaixo do peixe-boi era o Carlos. O Carlos jogou... foi o tripa do peixe-boi. O Carlos foi o cara que jogava os inseticidas na flora. E o Carlos fez encenação, exatamente, fez bailado pra Pamela, exatamente. Exatamente. Então, aí depois eu disse assim, não. E ainda fez depois o ponto de caboclo. Ele fez o ponto de caboclo com a ré, né? Com a ré, ajudou a tirar a fantasia da ré, que agora, foi um momento assim lindíssimo. Eu queria que a gente falasse um pouco, Adam, sobre os dois artigos. Mais especificamente o primeiro artigo que você publicou. Os dois foram publicados em revistas da UFAM, né? Sobre o nosso festival. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois trabalhos. O primeiro, acho que tu também pode falar, né, seu Adalto, que foi contigo, né? Foi sobre a questão dos gêneros e festas populares. E no mesmo modelo que a gente fez com a Marciele, a gente trabalhou essas questões de gênero no Ecofestival e a gente deu destaque para as meninas. Eu penso que esse primeiro artigo a gente deu destaque para a Mãe Natureza, né? Que foi a Gisele e a Sandrinha, exatamente. Eu estou aqui com ele na mão, não sei se está dando para ver aí, né? E uma das coisas assim, que eu gosto muito nesse artigo são as fotos, né? Eu acho assim, essa imagem aqui da Sandrinha, para mim nossa, inesquecível. A Sandrinha foi uma pessoa maravilhosa, lembrando também que esse artigo está na internet, está disponível. A Sandrinha foi uma pessoa maravilhosa. Quando eu cheguei, eu conheci a Sandrinha, eu disse assim, meu Deus, que mulher confiada. Eu acho que foi isso que eu pensei mesmo, assim, foi uma coisa do Pajubá, né? Vocabulário gay, porque a bicha pequenininha, mas ela foi arrochada, né? E saiu da cobra e dançou. E maravilhosa. A Gisele, gente, dispensa assim, comentários mais aprofundados. Quem estava lá viu que a Gisele passou. Infelizmente caiu, mas voltou. Quando a Gisele caiu, eu disse assim, meu Deus, quem vai entrar para essa Mãe Natureza? Que foi uma queda feia, né? E quando eu vi, aí passou isso, gente, alguém passou com uma maca assim por trás, eu tava de fiscal. E aí eu não tive na hora mesmo da apresentação, não tive esse envolvimento dos bastidores. E aí quando eu via passando aquela maca, eu disse, meu Deus, a Gisele vai embora com o SAMU e o que a gente vai fazer, né? E quando a Gisele voltou dançando, gente, foi uma coisa assim, eu acho, não chorei porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eu fiquei emocionado. Hoje em dia, quando eu assisto, eu fico emocionado de ver tudo aquilo. E a gente pegou, então, essas meninas, nada mais justo, né, do que falar desses processos de concepção. Então, é um artigo que a gente fala da representatividade delas. No caso da Sandrinha, a Sandrinha vinha representando em Mangará, né, então ela vinha representando a serpente, que era a genitora do mundo, de acordo com o Sateré Maué. Então, a gente fala um pouco dessa questão da mulher, né,
da cobra, né, da serpente, muito no imaginário amazônico, e de como ela conseguia representar isso na incorporação, na maneira que ela surgiu, né, do planeta, e também tinha esse simbolismo. Uma concepção de criação do mundo totalmente feminina, né? Exatamente. Então, esse protagonismo feminino, que foi, a gente deu muita ênfase no primeiro momento, né, o João apresentou o espetáculo em 3 cenas, e a primeira cena era isso, era essa questão do feminino, né, fora desse eixo que é mais patriarcal, essa coisa, né, do Deus que cria o mundo. Então a gente tem muitas divindades masculinas que criam o mundo, mas esse protagonismo do feminino a gente queria trazer também. E aí a gente encontrou, né, entre o Tateré e Maué, essa possibilidade. Então a gente fala disso, da Sandrinha, que vem representando o Yamangará, a serpente emplumada, e a gente fala da Gisiele, né, que é a mãe natureza, e que vem representando o outro feminino, que é o Inhamuaçabê, né, da onde se origina a lenda do Guaraná, e que é a grande genitora, né, da onde vêm os humanos. E é basicamente um artigo que trata dessas dimensões, como o feminino está articulado também essas questões de protagonismo, de criação, um outro olhar, né, uma outra perspectiva que põe o feminino como protagonista. Aí o segundo artigo, perdão, foi em parceria com o Carlos Presidente, e ele foi publicado em uma outra revista da universidade. Quando apareceu a possibilidade de publicar, eu disse assim, não sou só eu que tenho que falar, né? Festa do Povo. E aí eu disse, Carlos, tu topa? Ele, na hora, topa. E aí foi quando ele sugeriu o nome do Hércules, né? Ele é um artigo de memória. O Hércules foi uma pessoa assim maravilhosa, né? Preciso conhecer o Hércules pessoalmente, porque ele foi bastante acessível e ele fornece para o festival, que é recente, quando a gente vai pensar, sei lá, Parintins, né, 1913, e, enfim, outros festivais, ele é um festival que a gente pode chamar de novo, né, entre aspas. E aí o Hércules, nesse artigo, ele é um protagonista, né, ele é um narrador. Então ele fala do lugar de uma pessoa que participou de tudo desde o começo, né, antes de um começo, quando a gente fala aí do Festival Folclórico de Novo Airão, que depois vai virar o Festival. Então é um artigo que eu recomendo muito, né, a gente está nesse momento aí que a gente fala dessas questões de fascismo, né, o assassinato, eu considero um assassinato daquele homem negro nos Estados Unidos, e que a gente fala que vidas negras importam, então o Hércules ele fala sobre isso, ele trata de questões de racismo também, para a gente entender que esse é um fenômeno que não está longe da realidade, né, e que a gente tem que estar todo o tempo aí lutando contra e entendendo que no fim desse mundo todo mundo é igual. Sim. Finalizou? Finalizei, acho que são esses dois então, que a gente tem. Falamos do Adam, que escreveu o livro, mostro de novo, sobre a construção da identidade dos cirandeiros de Manacapuru. Escreveu vários artigos sobre o Festival de Parintins e um artigo sobre o Festival de Novo Airão. Então, agora, além do Adam cientista, eu queria falar um pouco do Adam compositor, que foi uma coisa que me surpreendeu, não sabia, de repente chegou, me falou, vem aqui dentro do carro, conecta meu celular aqui no teu Bluetooth e bota para tocar. E aí, quando eu vi, já eram produções tuas. Me fala um pouco sobre esse novo momento aí. Na verdade, assim, essa coisa da composição, ela está muito ligada ao fato de gostar de escrever, né? Então, esse encantamento todo que eu narro, muito desse encantamento vem de escutar as toadas. O boi, assim, na minha vida, ele foi muito importante. Eu falo do boi porque é o primeiro lugar. Então, assim, o boi me ensinou questões como, por exemplo, respeitar a cultura indígena, né, me entender como uma pessoa que foi fruto de todo um processo, né, de todo um amálgama cultural, né, a desromantizar muitas das coisas. Então, assim, eu lembro que quando eu fui aprender na história, na disciplina de história no colégio, né, que os indígenas eles tinham sido massacrados, né, o processo de colonização foi sangrento, não foi uma surpresa, porque eu já tinha aprendido isso por meio das toadas, né? Eu já tinha escutado essa história. Então, todo esse processo de me construir assim, o pouco que eu sou hoje, ele vem disso, desses aprendizados, e as festas tiveram muito disso na minha formação. E aí, assim, bem, eu gosto de ouvir, eu gosto de cantar, né? Eu gosto de escrever, então vamos começar a poetizar isso, né? Vamos começar a compor. E aí, nesse processo de compor, eu tive influências assim, muito fortes,
né? Dentro dessas influências fortes, eu vou destacar só duas pela questão do tempo, que foi a do Leonardo Pantoja, meu queridíssimo. Então, tenho outras composições que são assinadas com ele, e do Ronaldinho, né, que é Ronaldinho Paminho, né? As pessoas conhecem ele como Ronaldo Barbosa Júnior, que é um fenômeno, uma pessoa maravilhosa, politizada. E esses dois na minha vida, eles foram muito fortes no sentido assim, de incentivo e da necessidade de fazer. E aí, assim, gente, eu não tenho lá essas autoestimas todas, não, né? Então, jamais pensei compondo para Parintins. Que é isso, eu compor para Parintins, né? Tem tanta gente boa que compõe para Parintins e que faz, assim, músicas maravilhosas, né? E aí, nesse processo de festivais, Juruti. Né? Então, Juruti eu sempre gostava, nunca fui lá pessoalmente. Era um projeto que eu tinha esse ano que infelizmente não deu. E eu disse assim, vou tentar compor para Juruti, porque Juruti vai ser uma coisa que eu não vou ficar intimidado diante de compositores como eu ficaria no Boi. Né? Então, Juruti é também grandiosa, é uma festa linda. E aí eu gosto muito dos discursos da Mundurucus, né? E eu disse, vou fazer para a tribo Munduruku. E, gente, se o não eu já tenho. Né? E aí mandei as composições que são essas que está se referindo, que eu te mostrei no carro. Né? Mostrei para pouquíssimas pessoas isso. Eu dizer assim, mico vai ser um mico solitário, né? E aí acabou que eu tive a grata surpresa, né, de conseguir a aprovação de uma dessas composições, que foi a dos Tuxauas, era uma composição para o Tuxaua, né, na Juruti a gente tem um por tribo, e que passou, e eles renomearam como o Guardião da Resistência. Eu fiquei muito feliz, e pretendo investir. Eu acho que o processo de compor, e principalmente compor sem expectativa, ele é muito gostoso. Porque você vai dando vazão ao sentimento, sabe? Você vai pensando nisso, o que você está escrevendo, e no caso específico dessa canção tribal, que foi a do Tuxaua, foi uma coisa assim muito da história, né? Então eu lia sobre essa figura do chefe tribal, e aí teve um artigo de um pesquisador da Federal do Pará, se eu não me engano, um professor, que ele fazia esse relato de um encontro entre um Tuxaua Munduruku e um bispo. E aí ele falava dos mecanismos de resistência desse Tuxaua, que diante de um bispo que fez toda a questão de se apresentar pomposamente nas vestes, né, como esse Tuxaua ele não se permitiu diminuir. Né, e como ele, ao jantar, né, com esse Tuxaua, com esse bispo, ele desenvolveu o mecanismo de se mostrar em pé de igualdade. Né? E aí eu coloco isso na composição, e essa composição é aprovada, e eu fiquei, inclusive, muito feliz com a mudança para o Guardião da Resistência. E eu lembro que foi uma grata surpresa ver Sebastião Júnior comentando. Eu disse, meu Deus, olha a pavulagem, né? Isso que é pavulagem daqui do Amazonas, né? Sendo citado nas lives lá em Juruti, um festival que é grandiosíssimo na Amazônia. E o mais engraçado disso tudo foi que o Sebastião só falou de mim como sendo de Novairão. Aí volta e meia encontra alguém me nomeando assim como Iron Wings, que pra mim é um orgulho, né? Mas eu sempre faço questão de esclarecer pra ninguém dizer que eu tô com mentira. Mas, de fato, assim, de coração, eu me considero, assim, bastante Iron Wings. E é uma terra maravilhosa, né? Terra de boto, terra de peixe, boi, e terra de muita coisa encantadora, desde a paisagem natural até as pessoas, assim. Fui muito bem acolhido em Novairão, tô apaixonado. Eu tenho a visão de Novairão da primeira vez que eu fui ao festival, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui ao festival, uma imagem assim, que eu tenho é da Nani, e eu acho que é da Maria Nascimento, da aparição delas. Eu acho que na época a Maria Nascimento era do Jaú, acho que foi em 2012, 2011, não sei. Foi no ano que teve Calypso. E aí, tu lembra, Adalto, qual foi esse ano que o Calypso foi? Não lembro, acredito que tenha sido 2011. Também eu não... eu acho que foi esse ano. E eu saí de lá com a imagem das meninas na cabeça, principalmente delas, né, da Nani e da Maria, porque eu lembro que as costeiras, eu lembro que a costeira da Nani parecia de um tuxaua, de um capacete de tuxaua, assim, de Parintins, né? E elas dançaram. Eu disse, com uma garra, eu disse assim, meu Deus, essas meninas são doidas, né? E essas meninas são doidas que a gente fala, é a doidice do amor, né? É a loucura do amor, porque você tá ali porque você ama fazer isso, né? Então são imagens assim, que eu guardo com muito carinho de Novairão e que eu sigo guardando até hoje. Me corta, Adalto, senão eu vou falar até amanhã, tá bom?
Não, acho que é isso, Ada. O objetivo hoje era principalmente falar sobre essas obras, né? Sobre essa produção científica. Eu fiquei muito feliz porque eu não tinha atentado para essa questão de produção científica relacionada a essas festas, porque eu também não sou muito de ler publicações científicas, etc. E aí, a partir de ti, foi que eu comecei a olhar os festivais com esse outro viés, né? E eu comecei a ver que tu assistiu uma apresentação e dali já saiu um artigo e pronto. Tá vendo mais, gente? Se Deus quiser, vai sair, tá? E assim, nós vamos fazer uma live na quinta-feira, eu, você e o Nakanomi, né? O Eric Olha a Nakanomi. responsabilidade. Isso. E aí nós vamos abordar questões mais aprofundadas, etc., sobre o festival em si, né? Sobre o momento atual. Hoje até evitei de falar contigo sobre o momento atual, sobre Isso. bandeiras, que o festival, que os festivais folclóricos levantam essas bandeiras que são causas que estão sendo violentamente atacadas por questões do governo e tal. Mas eu deixei esse na próxima live, quando estaremos eu, você e o Perfeito. Nakanomi. Aí eu tô chamando já o Perfeito. Nakanomi como se fosse meu amigo, né? O Eric Nakanomi, seu amigo. Uhum. Você é uma pessoa maravilhosa, vocês vão ver. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente. E assim, deixa tuas redes sociais para o pessoal que quiser ter acesso aos artigos, ver os links, né? Onde é que eles podem acessar esses artigos, etc. Uhum. Gente, minhas redes, assim, não sou popzinho não, tá, gente? Inclusive, hoje eu respeitei demais as blogueiras, né? YouTubers e companhia limitada, porque, nossa, que trabalho que dá pra fazer isso, né? É um negócio de fio, como eu disse, foi a primeira vez hoje. Então é um negócio de fio, um negócio de barulho, é um negócio de luz. Eu tô aqui praticamente cego, né? Porque eu Eu consegui um passei, tripézinho, eu tem uma passei o dia, luzona na eu minha passei o cara. dia todo preparando a minha mesa aqui para fazer essa live. Uhum. Então, nas minhas redes sociais, assim, eu sempre divulgo minhas produções científicas. É uma maneira de você dar credibilidade, né, do teu trabalho e mostrar também as revistas onde estão sendo publicadas. Então, sempre que sai algum artigo, eu publico também, né, nas minhas redes. Mas, assim, quem tiver essa curiosidade, pode diretamente pegar o título dos artigos. Muita gente citou aqui, depois eu posso passar para a Dalton e ele postar, né? E a maioria dos artigos, eles são acessados, a maioria não, acho que todos. Eu imprimo porque eu gosto de ter os meus registros, né? Mas todos eles são acessíveis virtualmente, você não vai gastar R$ 1 para ler. E aí eu espero que, assim, as pessoas, de maneira geral, leiam por uma questão de conhecimento, de ampliar horizontes, que foi um processo que aconteceu comigo com outros autores, né? E quem quiser me acompanhar nas redes sociais é Adam Silva, o meu Adam é com N, no Facebook. E Adam Silva, tudo junto, 6180, 6180, que é o do Instagram, são as redes que eu tenho. E, enfim, assim, não tenho essa coisa de conteúdo para oferecer para vocês, né, como o pessoal faz, né, o pessoal, blogueiros, enfim. Mas sempre que eu produzo as coisas, eu estou compartilhando por lá, tá bom? Então vai ser um prazer quem quiser fazer esse intercâmbio, fazer esse contato. Nada, meu amigo, muito obrigado. Teremos 1 hora de live aqui. Eu nem achava que ia demorar tanto, mas eu acho que a conversa foi muito Meu Deus. agradável. Agradeço por ter vindo e o pessoal que está assistindo aí, eu já peço, curtam, compartilhem para que mais pessoas possam assistir e ter esse olhar crítico, né, sobre o festival. Eu acho que essas palavras do Ada, essa entrevista, ela ajuda as pessoas a olharem os festivais com um olhar mais profundo, a partir do que representa do que representam esses festivais, né, na vida das pessoas. O que representa, por exemplo, ser cirandeiro, o cirandeiro de Manacapuru, que você pôs no teu artigo, as bandeiras que esses festivais levantam, né, a exaltação do feminino que a gente fez no Peixe Boi Jaú, com a criação do mundo a partir de uma mulher. Então, tudo isso são questões que vale muito a pena discutir. Muito obrigado, Ada. E eu conto com Eu que você na agradeço. quinta de novo. Beleza, gente, eu que agradeço muito. Os livros eu tinha a ideia de doar alguns para Dalton, né, para ele fazer o sorteio, mas por conta da pandemia fica essa dificuldade, né? Eu estou em Manaus, o Adalto está aí no Vairão. Mas assim que eu tiver a oportunidade, vou compartilhar com vocês também, né, o livro, que eu acho que é a única coisa que vocês não têm acesso online, ele é impresso. Agradecer a todos vocês, assim, todos mesmo. Eu não tenho noção de quem está assistindo essa live, eu não consigo acompanhar daqui, não sei se por ignorância, porque não dá mesmo, né? Mas assim, agradecer todo mundo que estiver vendo, que for ver futuramente. Vai ficar Eu acho salvo, assim né? que Pode esses compartilhar. perfeito. Vamos compartilhar.
eu quero dizer assim que as festas elas ensinam muito, elas são para além daquele encantamento, né, dos olhos que enchem, lembro do João Paz Loureiro, né, na obra clássica, que é o tema do Caprichoso. Então, para além desses olhos que enchem, né, que é maravilhoso, é fantástico isso, tem muita coisa envolvida, tem muita gente que dá o sangue, né, que está ali suando para produzir o melhor. E os torcedores que são exigentes, que vão lá, que querem ver uma coisa boa, e eles têm total razão de cobrar isso. Então, agradecer a todo mundo que confiou em mim. Gente, se eu fosse dar nome, eu vou ser injusto, tá bom? Mas, assim, eu tenho certeza que todo mundo que me ajudou, de alguma forma, a chegar nesse lugar, para mim, é muito mais de responsabilidade do que necessariamente de prestígio, que eu também nem acho que é muita coisa, né? Para mim, né, enquanto pessoa, para mim, todo mundo que tá lá é igual e todo mundo quer pular e quer se divertir, né? E aprender também. Então, agradecer todo mundo, dizer que foi um prazer estar nessa live, nem em sonhos, eu pensei que fosse deixar que tivesse dando uma hora, e pedir perdão que eu falo muito, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Ada. Até mais. Então, gente, essa foi a conversa com o Ada. Ele já disse aí as redes sociais dele, né? Ele divulgou, procurem lá. Lá tem os links de todos os artigos que ele publicou, tanto sobre o Festival de Parintins, quanto sobre o Festival do Peixe Boi em Novo Airão. O livro também, ele tem alguns exemplares, eu vou tentar fazer no meu Instagram uma forma de a gente sortear alguns livros aí, tá bom? Para vocês. E quinta-feira, às 21 horas aqui mesmo, nós vamos ter uma conversa também sobre festivais. Sou eu, o Adam, Renê, que estava com a gente aqui, e o presidente do Conselho de Arte do Boi Caprichoso, o Eric Nakanomi. Eu já agradeço desde já ele ter aceitado o convite, tá bom? Muito obrigado por estarem com a gente. Deixa aí o like de vocês, compartilhem o vídeo para que mais pessoas assistam, tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais.